Nós estamos dando início hoje a uma série de palavras, né, no mês de novembro, e temos como tema uma vida mais que abençoada. Uma vida mais que abençoada. É Tiago, irmão? Tiago, isso, ajuda-nos aqui. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos entender, irmãos, a mente de Deus. Quem entendeu a mente do Senhor, diz a palavra, quem entendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quando você estuda a palavra de Deus, você precisa entender o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra. E a Bíblia diz que quando Deus criou o homem e a mulher para viver uma vida mais que abençoada. Mais que abençoada. E quando você vai estudar a palavra bênção na Bíblia, Baraque, sempre nós dizemos assim, eu vou à igreja fazer uma campanha porque eu quero uma bênção. Eu vou lá pedir uma oração para o pastor porque eu quero uma bênção. Eu quero fazer algo na minha vida para ser abençoado. Mas o que a Bíblia chama de bênção? O que a Bíblia fala do que é bênção? A palavra bênção na Bíblia, Baruque, quer dizer prostrar-se diante dele. Não tem como você ter uma vida abençoada se você não se prostrar diante do autor da vida. Talvez o que você queira, pode ser um milagre, talvez o que você queira é algo que vai resolver o seu problema, mas bênção é muito mais do que isso. Por isso ele é fonte de toda a bênção. Por quê? Quando você se prostra diante dele, algo dos céus é liberado para a sua vida. Criou Deus o homem e a mulher, colocou no Éden, e eles se prostraram diante de Deus. Por isso, começaram a receber vida e tudo o que a terra tinha para a vida deles. Toda a natureza reconhece isso. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, a outro dia, uma noite, a outra noite. Porque eles reconhecem, eles se prostram diante do Deus Todo-Poderoso. Põe a mão em seu coração, abaixe sua cabeça e diga isso para o Senhor. Fala, Deus, eu reconheço, eu prostro o meu coração e reconheço que o Senhor é o único que pode ter respostas para a minha vida. Uma vida mais que abençoada. Eu disse para você que não tem como ser abençoado por Deus se nós não reconhecermos algumas coisas na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios. Efésios, capítulo 1. Paulo começa a ensinar a igreja de Éfeso o que é bênção e o que é ter uma vida abençoada. E ele começa dizendo, no capítulo 1, no verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quando você se prostra, Ele abençoa, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Jesus já conquistou para você uma vida mais que abençoada. Agora você precisa entender o que Paulo está ensinando para a igreja aqui, o que a bênção traz para as nossas vidas. Quando você se prostra e reconhece o poder de Deus, a presença de Deus, olha o que ele diz no verso 4.
como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Não foi você quem escolheu o Senhor, diz a palavra de Deus. Não fosse vós que me escolheste. Antes, eu escolhi a vós outros e vos nomeei. Ah, eu aceitei Jesus. Não, irmãos, ele que me aceitou. Ele que me aceitou. Não foi você quem disse, ah, eu quero Jesus. Ele que disse, eu te quero. Aleluia! Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse. Diz o salmista, que o nosso nome, a nossa vida, a nossa história foram escritas no seu livro. Quando eu chegar lá diante de Deus, o livro daquilo, da minha história que Deus planejou para a minha vida vai ser aberto. O que eu vivi, o que eu não vivi. Porque nós fomos eleitos. Ele nos escolheu. E Ele te escolheu. Levanta as suas mãos e diga, eu tenho uma vida mais que abençoada. Porque eu fui escolhido por Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você foi escolhido. Não foi você que escolheu não, Ele te escolheu. Aleluia! Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Uma coisa que eu gosto na palavra de Deus, é que eu não sou santo por minhas obras de justiça. Você não é santo por suas boas obras. Porque as nossas boas obras, diz a palavra de Deus, que diante de Deus é como um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Aquela gases que você amarra numa ferida bem feridenta, fedorenta. Isso é trapo de imundícia. Então a minha bondade, a minha justiça diante de Deus não é nada. Porque foi Ele que me escolheu. E uma vez que eu me achego a Ele, estava lá o profeta Isaías, falou, ai de mim, que vou perecer, ai de mim, porque eu contemplei a Deus. E aí ele diz a palavra de Deus, que saiu um anjo com brasa do altar e santificou. Interessante que a brasa tocou os lábios dele. Sabe o que isso significa? Todas as vezes que você declara a palavra de Deus, esta palavra te santifica, te purifica. Nós somos purificados pelo poder da palavra. É isso que Jesus disse para Pedro. Pedro falou, então me dê um banho todo, né? Ele estava lavando os pés, então me dê um banho todo. Ele falou, não, você já está purificado pela palavra, porque todas as vezes que você declara a palavra, esta palavra tem poder para te santificar, te purificar. Amém? Todas as vezes que você ouve a palavra, essa palavra vai te purificando, te santificando. E aí ele continua dizendo, e nos predestinou para filhos. Se você entendeu o propósito de Jesus para a sua vida, em Jesus você foi predestinado. A predestinação, ela só existe a partir de Jesus. Depois que você aceita Jesus, você foi predestinado. É o que diz aí, olha, lá no verso 13, 14 diz, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Olha aí, você ouviu, entendeu, aceitou o projeto de Deus para a sua vida, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, foste selado, marcado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o sinal da nossa herança, o qual é a marca. Quando você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente Deus te sela com o Espírito.
E a partir daí, então, você foi predestinado em Cristo. Fora de Cristo não há predestinação. É o que diz aí. Aí continua dizendo: fomos predestinados para filho de adoção. Nós sempre entendemos que essa adoção aqui é como se a pessoa não fosse filho, você fosse lá e adotasse. Não é essa adoção que a Bíblia está falando. Adoção aqui é que quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo já traz sobre você todo o poder que pertence aos filhos. Eu não fui adotado por Deus, porque eu nasci de novo. Não é verdade? Se você nasceu no reino de Deus, você não foi adotado. Então essa adoção aqui quer dizer que Deus te capacitou. Desde o primeiro dia que você aceitou Jesus, já vivenciar, usufruir e declarar o poder de Deus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Aí continua dizendo: e nos fez para o louvor de sua glória e de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Oh, aleluia! Todas as vezes que Deus olha para você, Ele se alegra. Porque a Bíblia diz que Ele nos fez agradáveis a Deus. Que bonito, né, irmãos? Que bonito. Quando você está chegando diante do trono, Deus começa a se alegrar e diz: poxa, como que eu me agrado, como que me agrado do louvor, da oração. Oh, aleluia. E aí continua: em quem temos a redenção. Eu costumo dizer que nós temos uma das 7 maravilhas do mundo no Rio de Janeiro, e nós não entendemos o que é isso. O Cristo Redentor. Em quem temos a redenção. O que é redenção? Tinha lá alguém da família em dívida. Não tinha como pagar a dívida. A dívida teria que ser vendido como escravo. Aí vem um parente e paga a dívida daquela pessoa endividada, para que ela não se torne escrava. Ele se tornou o redentor dela. Quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso redentor, eu e você tínhamos uma dívida impagável. Para que tivéssemos uma vida mais que abençoada, Ele foi e pagou a sua dívida. Só quem vive endividado sabe o desespero que é isso, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Ele pagou a sua dívida, para que você possa dormir em paz. Aleluia! Pagou a nossa dívida e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que você pudesse ter nele o quê? Perdão do seu pecado, remissão do seu pecado, das suas ofensas, segundo a riqueza da sua glória. Irmãos, se você aprende isso, certamente você vai viver uma vida mais que abençoada. Mais que abençoada. E aí, para encerrarmos, eu quero ler aqui com você o 17 e 18, essa parte. E aí Paulo diz: eu oro por você, eu oro pela igreja, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. Aquele que tem o Espírito de Deus, esse tem
sabedoria e revelação de Deus para todas as áreas de sua vida, para todas as áreas. José era um jovem qualquer, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus trouxe para José revelação e sabedoria. José chega diante de Faraó, e Faraó tinha ali uma questão, e então ele traz ali a revelação, o entendimento do sonho de Faraó. Mas daí Faraó fala: e agora? Eu entendi, e agora? E aí José então, através da sabedoria, ele traz o quê? A solução. O Espírito de Deus sobre você, ele traz revelação. Mas ele não só traz revelação para que você entenda o que está acontecendo, mas ele te dá a habilidade para você reverter aquela situação. É isso que Paulo está dizendo. Olha aqui, que o Espírito de Deus vos dê em seu conhecimento sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Diga comigo: agora eu entendi, porque eu tenho uma vida mais que abençoada. Eu fui eleito, eu fui predestinado, Deus se agrada de mim, Ele é meu Redentor, eu tenho o Espírito Santo. Põe a mão sobre sua cabeça e diga: eu tenho revelação e sabedoria para reverter qualquer situação na minha vida. Oh, aleluia! Se eu fosse você, já tinha aplaudido o nosso Deus que está neste lugar. Aleluia! Depois que o homem pecou, que não tinha mais acesso à bênção de Deus, Deus começou a procurar. E Deus procura. Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores. Deus procura. Deus está sempre procurando pessoas que querem prostrar o seu coração diante dele e viver o propósito dele. E aí a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 12, que Deus encontra um homem chamado Abraão. E olha o que Deus diz para ele. E eu quero meditar com você aqui alguns princípios que Abraão praticou, que fez dele um homem abençoado, que fez dele uma bênção, que fez com que Abraão vivesse uma vida mais que abençoada. Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu terás uma vida mais que abençoada. Deus disse para Abraão: olha, você vai ser uma bênção, você vai ter uma vida mais que abençoada. Agora, nós precisamos entender aqui que a bênção, ela vem acompanhada de um desafio. Irmãos, Deus chama José e fala para José: olha, José, eu estou te dando esse sonho porque você vai ser rei um dia. Se José entendesse o processo de que ele seria vendido, seria escravo, que ele seria perseguido pela esposa de Potifar, que ele iria para a prisão, e só então depois ele seria rei. Se ele entendesse esse processo, se ele soubesse o processo, ele não iria aceitar o desafio de Deus. E assim, Deus, quando nos chama para ser bênção, viver uma vida abençoada, esse é o nosso chamado, mas Ele não fala o processo.
Porque se ele falar o processo, você rejeita a bênção. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Mas Abraão precisou então aprender algumas coisas. A primeira coisa que Abraão precisou aprender é ouvir a voz de Deus. Não tem como você ter uma vida mais que abençoada se você não aprender a ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é a voz do Senhor, dizia o salmista. E a maior dificuldade de Deus, irmãos, com Israel, era que Israel tinha dificuldade em ouvir a voz de Deus. Olha o que o Salmo de número 81, Deus lamentando. O Salmo de número 81 é o lamento de Deus contra Israel. E muitas vezes é o lamento de Deus contra a nossa vida também. Salmo de número 81, do verso 8 em diante. Olha o que diz Deus falando aqui. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante os deuses estranhos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, porquanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Olha o que Deus está falando aqui. Se Israel tivesse ouvido, eu teria dado vitória sobre os seus inimigos. Eu teria sustentado, eles seriam um povo próspero. Irmãos, a única coisa que Deus deseja da minha vida e da sua vida é que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você quer a bênção de Deus, se você quer que a bênção te acompanhe, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Por onde eu for, a tua bênção me acompanhará. Não é o que a gente canta? Mas vai me acompanhar quando eu aprender a ouvir a voz de Deus. E Abraão então ouve a voz de Deus. Quando ele aprende a ouvir a voz de Deus, Deus fala: agora a bênção vai se manifestar na sua vida. Abraão não só ouviu, mas aceitou os desafios de Deus para a sua vida. Irmãos, o nosso problema é que às vezes a gente ouve, mas não aceita os desafios de Deus. Não é verdade? Chega um jovem rico para Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que fazer para herdar a Zoé de Deus? Uma vida mais que abençoada. Era isso que ele estava perguntando. Como ter uma vida mais que abençoada? Quando ele fala bom mestre, ele olha para Jesus apenas como um homem. E aí Jesus fala para ele: olha, você obedece os mandamentos? Ele, desde a minha mocidade, desde que eu era menininho, eu tenho obedecido os mandamentos. Aí Jesus fala: você se acha tão bom? Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Ele abaixou a cabecinha, porque não era tão bom assim quanto ele se achava. Mas a pergunta dele aqui, dele para Jesus, era como herdar uma vida mais que abençoada.
Como? Como? Ele não aceitou esse desafio. Para viver uma vida mais que abençoada, é importante você aprender a ouvir a voz de Deus e aceitar os desafios de Deus para a sua vida. E aí continua. E quando Abraão então, ele segue o seu caminho, vivendo esta vida de Deus para a sua vida, ele começa a levantar altares. Abraão foi o homem que mais levantou altares para Deus na Bíblia. Se você for contar, o que eu contei aqui, foram no mínimo 7. E cada altar, Deus se manifestava a ele de uma maneira diferente. Ou seja, todos os dias você precisa levantar um altar para Deus, na sua casa, no seu local de trabalho. Você precisa levantar um altar para Deus na sua empresa. Onde quer que você vá, tem que aprender a levantar altar, ou seja, invocar o Senhor ali naquele lugar. Reconhecer o poder de Deus ali. Agora, quando Abraão começou a andar com Deus, Abraão aprendeu algo muito importante que nós precisamos aprender com ele: a generosidade. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 18, e eu quero ler com você aqui algo que os teólogos judaicos, que os teólogos cristãos não entendem o que está acontecendo aqui. Gênesis 18 diz aqui que Deus aparece para Abraão, e Abraão tinha acabado de ser circuncidado, cortado a pele do seu prepúcio, e ele estava lá, o velho, gemendo de dor, sem anestesia, gemendo de dor. E Deus vem e fala com Abraão. Só que quando Deus está falando com Abraão, acontece algo interessante. Chegam 3 visitantes. Ele vê 3 homens chegando. Ele para de falar com Deus e vai praticar a hospitalidade, a generosidade. A presença de Deus na vida de uma pessoa faz com que ela seja sensível ao seu próximo. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Como pode amar a Deus que não vê e não praticar a generosidade para com o seu próximo? Está entendendo? Nós precisamos, como igreja, aprender isso, porque quanto mais da presença de Deus, mais sensíveis nós nos tornamos ao irmão que está ao nosso lado. A presença de Deus na vida de Abraão fez com que ele parasse e fosse lá receber essas 3 visitas e servir. Eram anjos. Ele não sabia que eram anjos, mas chegaram, e nós aprendemos aqui nessa lição algo tremendo da presença de Deus. Quando você é cheio da presença de Deus, ouve a voz de Deus, é marcado com a presença de Deus, levanta altares para Deus, Deus te faz uma pessoa generosa, para com o reino, para com o propósito. Nós queremos assistir um filme. Uma vida mais que abençoada. Essa campanha é para transformar a sua vida, para transformar a sua vida financeira, transformar o seu coração, transformar a sua alma. Sabe por quê? Quando você se torna uma vida mais abençoada, é porque a sua alma se tornou para
próspera. Portanto, abra o seu armário, faça uma grande limpeza nele, doe roupas para a igreja, faça uma doação. Afinal de contas, quando você abre espaço no teu coração, você abre espaço no teu armário. Deus te abençoe para que você tenha uma vida mais do que abençoada. Amém, amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Nós teremos alguém recebendo aqui na igreja, pastora Ruth, essas roupas. Isso, roupas boas, viu, irmãos? Aquilo que não serve para você que está rasgado, você não traz não, né? Joga fora. É para trazer coisas boas que dá para reverter em coisas abençoadas, né? Ok? Aquilo que já estragou não serve, né? Mas aquilo que você não usa, que está em bom estado, traga aí. Teremos pessoas aqui na igreja recebendo a partir das 10 da manhã. É isso, pastora? A partir das 10 da manhã temos pessoas aqui na igreja. A Kátia, você pode procurar a Kátia e trazer a sua doação de roupas. Põe a mão em seu coração. Eu disse para você que bênção significa prostrar-se diante de Deus. Se você nunca fez isso, põe a mão em seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu entendi a tua boa palavra, eu entendi que o Senhor me escolheu, eu entendi que o Senhor me predestinou, eu entendi que eu fui escolhido pelo Senhor. E nessa noite, com a minha boca, eu confesso: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E a partir de hoje, eu quero Te servir de todo o meu coração. E eu quero declarar com a minha vida que o Seu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão, Jesus. Com a mão no seu coração, eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez. Eu quero orar com você que fez essa oração reconhecendo o Senhor Jesus na sua vida e reconhecendo que Ele te escolheu e você quer servi-lo. Se você fez essa oração pela primeira vez, sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós queremos orar por você. Você conhece alguém assim? Se você está do lado de uma pessoa que fez essa oração, vem com ela aqui à frente. Alguém nessa noite deseja reconhecer esse propósito de Deus para a sua vida? Dá uma valente aqui. Glória a Deus. Vem aqui à frente. Isso. Vem uma irmã com ela aqui, uma obreira. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ok. Estenda suas mãos para cá, meu Pai. Nós abençoamos nossa irmã. E declaramos sobre ela o projeto de Deus. Pode vir, pode vir. Há mais alguém? Há mais alguém? Sai do seu lugar. Pode vir, vem se marcar com eles. Sai do seu lugar. E venha. Está vindo mais pessoas aí entregar a vida para Jesus. Pode vir aqui à frente, venha um obreiro junto para orar por essas pessoas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Estenda as suas mãos, meu Pai, nós abençoamos essas vidas. Declaramos o Teu projeto, o Teu propósito, a Tua vontade para essas vidas a cada dia, em o nome de Jesus. Que o Teu bom Espírito se manifeste mais e mais, trazendo entendimento, alegria da salvação e alegria por Te conhecer e de Te conhecer através da Tua boa palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Acenda a luz só um pouquinho para eles verem aqui, olha para trás, olha ali. E... amém, Deus abençoe você.
Amém. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Diga comigo: eu fui escolhido por Deus. Eu fui predestinado por Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. E eu tenho uma vida mais que abençoada pelo poder de Deus, pela bênção de Deus, pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê uma semana de paz, e que você tenha uma semana mais que abençoada em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.